6. Hoje é o segundo dia da campanha, né? Todos encontraram? Aí fala assim, ó. Exortação paternal. Sobre tudo o que se deve guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Só esse mesmo, irmãos, pode ser assim. Irmãos, esse aqui, né, é o livro de Provérbios, né, onde ele tem muito ensinamento, né, muitas ordens que o Senhor passou, né, através de Salomão e também de outros escritores deste livro aqui, né. Ele possui grandes ensinamentos para a gente, né, que a gente pode estar ali usando no nosso dia a dia, para que a gente venha ter uma vida mais sossegada, né, que a gente possa ter uma vida tranquila. Aqui ele faz várias exortações, tem várias direções, né, assim como toda a Bíblia, né, irmãos? E nesse versículo aqui, ele fala que sobre tudo o que se deve guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, esse coração que está falando aqui não é apenas o órgão físico, né? A gente deve guardar sim o órgão físico, a nossa saúde, né? Estando atentos, né? Como anda a nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente deve sim manter o foco, manter ali o olho bem aberto da nossa saúde. Só que quando ele fala que guardar o coração, vai além do órgão físico. Ele quer dizer que a gente deve prestar atenção, guardar o que entra na nossa mente, o que entra nos nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas decisões. Porque o Senhor, né, irmãos, como Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe que o coração adoecido, ele faz coisas indevidas, né? Por isso que o Senhor já fala, o Senhor já faz a exortação, que a gente deve guardar o nosso coração, né? A gente tem que ser vigilante, nós temos que ser vigilante o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente fala, irmãos, para que a gente possa fechar todas as brechas que vai nos fazer pecar, que vai nos fazer nos afastar do Senhor, porque a Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte, e é a morte espiritual, é o distanciamento da presença do Senhor, né, irmãos? Porque quando a gente peca, a gente faz alguma coisa errada, a gente já sente aquela acusação ali, o inimigo já usa aquilo, já põe aquilo no nosso coração, já aponta o dedo para a gente. Por isso que o Senhor fala que a gente deve guardar o nosso coração, guardar os nossos olhos, guardar a nossa boca, os nossos ouvidos, né? Para que a gente não venha se afastar do Senhor. Porque o Senhor, né, irmãos, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que nos ama. Ele é o nosso Pai. E Ele nos amou de uma forma infinita, né, irmãos? Que não tem amor que consegue demonstrar o amor do Senhor por nós, irmãos. Que Ele deu o seu único Filho por nós. E aqui na Bíblia fala que o Senhor, Ele quer a gente perto. Ele quer a gente com o coração vigilante, para que a gente não possa cair nas armadilhas do inimigo, para que a gente não possa sair da presença dele, para que a gente possa ficar ali juntinho a ele. E fala lá em Salmo 91, que o Senhor, Ele quer a gente debaixo das suas asas. Ele quer nos guardar, nos proteger. Se eu não estiver enganado, em Salmo
a gente passa dando glória, porque o Senhor vai estar ali, sempre do nosso lado. A gente pode sentir a presença do Senhor. Então, para que a gente não venha pecar, não venha se distanciar da presença do Senhor, Ele fala para a gente ficar vigilante, irmãos, com o que a gente alimenta o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Irmãos, eu costumo pensar mesmo sozinha que a nossa vida espiritual, ela é como uma pedra preciosa, que a gente deve guardar ela com todo cuidado, com todo zelo, uma joia rara. Porque, vamos supor, quem tem um anel de ouro, tem um zelo com ele, não guarda ele com todo amor para não perder, porque sabe que ele é valioso. Assim, eu comparo a nossa vida espiritual, irmãos, como uma planta, que ela deve ser regada, cultivada, podada, adubada, para que ela venha crescer e dar bons frutos. Uma planta, por exemplo, a gente não tem que aduar, podar, regar. Assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Como que a gente consegue pôr adubo nessa planta, né? Na nossa planta espiritual, na nossa vida espiritual? A gente consegue com oração, né, irmãos? Alimentando daquilo que vem do Senhor, deixando as brechas para aquilo que a gente não sabe, que não é coisa de Deus, porque a Bíblia fala que todas as coisas que são lícitas, não são lícitas, né? Mas nem todas nos convém, porque não vai nos alimentar, não vai nos alimentar de coisas boas, né, irmãos? Vai colocar coisas indevidas na nossa cabeça que às vezes pode nos afastar da presença do Senhor. Por isso que fala aqui, ó, que a gente deve guardar o coração, a gente deve vigiar aquilo que entra. Irmãos, e uma coisa que é muito boa, né, uma ferramenta muito moderna, que é muito boa, se for usada com sabedoria, né, irmãos, mas que também está adoecendo muitos corações, está destruindo muitos lares, muitas famílias, né? É o celular, né, irmãos? E aqui o Senhor nos ordena que a gente deve vigiar o que é que a gente vê no celular, as coisas que a gente escuta, para que essas coisas negativas não venham influenciar o nosso coração. Né? A gente deve ficar vigilante, irmãos, porque às vezes uma coisa indevida que a gente vê, ela pode abalar a nossa fé, ela pode nos deixar dúvidas, né, da nossa fé. Por isso que o Senhor fala que a gente deve ser vigilante, vigiar o que entra, o que a gente escuta é a nossa boca, né, irmãos? Porque na Bíblia também fala que se for para a gente falar alguma coisa que não edifica, melhor ficar calado, né, irmãos? Para que a gente não venha adoecer o coração um do outro. Porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você se alimenta de coisas boas, de coisas do Espírito, o seu fruto vai ser coisas do Espírito. Se a gente se alimenta de coisa da carne, o nosso assunto que a gente vai falar, o que vai florescer da gente é coisa da carne. É coisas indevidas que não agrada a Deus, que vai acabar entristecendo, adoecendo o nosso coração. E o coração doente nos faz afastar do Senhor. E o Senhor não quer isso, né, irmãos? Como eu já disse, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que ama. E vale a pena, irmãos, a gente servir a esse Deus e manter o nosso coração alegre na presença do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, né, irmãos? Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro, irmãos. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Olha para vocês verem que não tem como, não tem explicação, não tem outro Deus maior que o nosso Deus. Que o nosso Deus, Ele ressuscitou Lázaro. É o Deus de milagre, é o Deus das causas impossíveis.
e nada foi resolvido na vida dela. Até o dia, irmã, essa passagem é linda, né? Até o dia que ela encontrou o Rei dos Reis, o médico dos médicos, irmãos. Foi apenas um toque que ela deu, glória a Deus. Foi apenas um toque que ela deu nas vestes de Jesus. E ela foi curada apenas pelo toque, irmãos. E o Senhor, Jesus, perguntou: quem me tocou? E no meio daquela multidão, os discípulos falavam: é impossível, Senhor, saber quem tocou no meio dessa multidão. E o Senhor: não, esse toque foi diferente. Esse toque saiu virtude. E ali, irmãos, ela recebeu a cura. Está vendo como é bom, como é gratificante a gente servir a esse Deus e manter o nosso coração alegre, manter o nosso coração na presença do Senhor, nos afastando daquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. E mesmo quando a gente desagradar, a gente vai ali e pede perdão para Deus, porque o Senhor, Ele vai nos perdoar, mas a gente deve pedir perdão e não voltar, né, a fazer aquela mesma coisa. Por isso que o Senhor fala que Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Não porque Davi era um homem perfeito, sem pecados, né, irmãos? Porque ele pecou também, porque ele era homem como a gente, né? Homem que eu falo, ser humano como a gente, né? Então ele pecou, mas ele ia ali nos pés do Senhor, rasgava o seu coração, pedia perdão ao Senhor. Davi sabia que ele era dependente do Senhor. Assim como nós, irmãos, assim como nós devemos ter essa convicção, que nós somos dependentes do Senhor. E se nós estamos aqui, vivos, graças a Deus, com saúde, é pela graça de Deus. Porque a Bíblia fala que todos nós já nascemos pecando, né, irmãos? A gente já nasce com pecado. Então, se a gente está aqui, é pela graça e pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, irmãos. Então, se a gente pecou, se está com esse coração adoecido, o caminho não é sair da igreja, se revoltar e sair da igreja, achar que o defeito está na igreja. Não está, irmãos, o defeito está na gente que não vigiou. O defeito está na gente que não vigiou as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas decisões. Né? Aqui, como fala, que a gente deve guardar o coração. Né? Então, o segredo é ir ali nos pés do Senhor, né? Pedir perdão para o Senhor e continuar firme, né, irmãos? Porque quando a gente sai, a Bíblia fala que quando a gente sai do mundo, depois que a gente voltar para os pés do Senhor, é mais complicado, né, irmãos? Porque o inimigo vai encontrar a casa quando a gente vem para a igreja, né? Limpa o nosso coração, a casa está limpa. Aí quando a gente sai da presença do Senhor e quando a gente volta, não traz só aquela coisa que não vem de Deus, traz mais 7 demônios, né, irmãos? Com a gente. Por isso que é tão difícil quando a gente está na presença do Senhor que sai. Por isso que é tão difícil a gente voltar, irmãos, na presença do Senhor. Por isso que vale a pena a gente manter o nosso coração puro. A gente pecou, faz como Davi, vai ali, rasga o seu coração, pede perdão, mas permaneça firme. Porque, irmãos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E as coisas só vai afunilando cada dia mais, irmãos. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Porque a gente pode ver na televisão as coisas se cumprindo, o que está escrito ali na palavra se cumprindo.
com o Senhor a gente tem esperança, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus das causas impossíveis. Então não há outro caminho, né, irmãos? Somente o Senhor mesmo. E aí, voltando aqui, ó, irmãos, lá em Mateus 12:34, fala assim, ó: pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa tira o bem do seu depósito de coisas boas. É aquilo que eu estava falando, né, irmãos? Se a gente alimenta a nossa planta espiritual com coisa boa, com coisas do Espírito, você vai falar coisas do Espírito. Você não vai ter ânimo, você não vai ter coragem de ficar falando coisas indevidas, ficar com picuinha, né, com os irmãos, por exemplo, porque a gente sabe que isso não é de Deus e que o Senhor manda guardar a nossa boca. E quando a gente se alimenta de coisas da carne, a gente vai falar coisas da carne, né? Por isso que fala aqui, ó, que a boca fala do que o coração está cheio. Lá em Lucas 6:45 também fala: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira más coisas do seu tesouro que está no seu coração. Tá vendo, irmãos? A gente é reflexo daquilo que está no meu coração, porque tudo de coisas tortas, de coisas que não agradam a Deus, de maus pensamentos, criminalidade, imoralidade sexual que a gente vê no telefone, tudo isso surge no nosso coração. Por isso que a gente tem que vigiar, né, irmãos? Fechar as brechas. Uma outra coisa, irmãos, que também vai adoecer o nosso coração, né, irmãos? É a mentira. A gente deve permanecer falando sempre a verdade. Como diz a Bíblia, sim, sim, não, não. Por mais que doa, que vai machucar, a verdade, ela liberta, né, irmãos? E a gente pode ver que o caso que fala na Bíblia de um casal, né, irmãos? Ananias e Safira. Eles mentiram sem ter necessidade, né, irmãos? Porque fala aqui na Bíblia desse casal que tinha uma propriedade. E antigamente, assim que surgiu as primeiras igrejas, as pessoas naquela época criou um costume. Eles vendiam alguma coisa e ofertavam aquele valor ali para a igreja, mas eles ofertavam se eles quisessem ofertar. Não era obrigado a ofertar. E Ananias e Safira, eles mentiram e eles venderam a propriedade. E em comum acordo ali, eles foram e falaram que ia dar todo o valor ali nos pés do altar do Senhor. Aí foi o marido, né, entregou o valor e falou que ali estava tudo. Irmãos, mas com o Senhor não tem como esconder nada. O Senhor já tinha mostrado que eles estavam mentindo. E o Senhor ainda foi e falou: Ananias, através do servo ali do Senhor, tem certeza que você está entregando todo o valor? E Ananias, tenho certeza. Mas ele estava mentindo, irmãos. Não tinha necessidade dele falar que era todo o valor. Aí o Senhor foi e falou para ele, né, através daquele servo, que devido à mentira dele, ele ia morrer. Irmãos, e a mentira, o salário do pecado, quem mente, né, é a morte espiritual. E nesse caso aqui, irmãos, foi a morte física também, que Ananias caiu e morreu na hora, devido à mentira. Aí vem mais um pouquinho, vem a esposa de Ananias procurando o esposo dela, né? Aí a mesma conversa. Safira, você vendeu, está aqui todo o dinheiro? Safira, está aqui todo o dinheiro. Aí Jesus, o servo, vai e fala para ela assim, ó, irmãos. Lá, aqui, ó. Atos 5, 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por isso que nesse versículo fala que a gente deve guardar o coração, irmãos. Porque tu
mesmo, quando fala desse coração, é um modo simbólico. Na verdade, está falando dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas decisões. Aí lá na Bíblia fala assim, ó, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reverteste parte do preço da herança? Tá vendo, irmãos? Aqui, ó, o Senhor já tinha mostrado que ele estava mentindo. E não tinha necessidade, né, irmãos? Então, para a gente manter o nosso coração sadio, a gente deve cortar fora a mentira. A gente deve cortar fora as tentações mundanas também, né, irmãos? Que no início parece até saborosa, né? Mas no final é doloroso, né, irmãos? Também, né, irmãos, que sofreu e que não vigiou o coração foi Judas, né, irmãos? Judas, ele foi tentado e ele deixou Satanás tomar conta do coração dele. Por quê, né, irmãos? Porque se a gente for ler a história, a gente vê que Judas, ele roubava ali das economias que eram depositadas, né, irmãos? Então tudo isso é brecha. Tudo isso é brecha para o Satanás, para o inimigo entrar na nossa vida. E foi até o ponto que ele foi influenciado até trair o Senhor, né, irmãos? A gente deve manter o nosso coração longe dessas coisas, longe de tudo aquilo de crueldade, de mentiras, de plantar ódio no nosso coração, né, irmãos? A gente deve manter longe de todas essas coisas. Irmãos, mas também a gente tem, né, a dica aqui na Bíblia para a gente manter o nosso coração firmes ali na presença do Senhor, né, irmãos? A gente tem os passos aqui na Bíblia, né? E como que a gente pode manter o nosso coração ali quentinho, sadio junto com o Senhor, né, irmãos? Estando aqui na igreja, a gente pode manter o nosso coração alegres ali na presença do Senhor, estando aqui na igreja. Irmãos, eu falo, se a gente estiver meio desanimado, a gente não pode deixar de vir na igreja, porque se a gente ficar 15 dias é o suficiente. 15 dias sem vir na igreja por um motivo que vale a pena, a gente vai esfriando, a gente vai desanimando e depois a gente acha dificuldade mesmo. Por isso que a gente não deve ficar sem vir na igreja. Está desanimado, está com preguiça, fala, não, eu vou, porque é ali que está a minha vitória. É ali que eu ouço o hino, é ali que eu ouço o louvor que vai aquecer meu coração. Irmãos, eu falo isso porque às vezes eu penso, não, eu não vou hoje. Aí quando eu chego aqui na igreja, irmãos, eu alegro o meu coração, eu saio aqui renovada. É aqui que a gente carrega as baterias, é aqui que a gente escuta o louvor do conselho bom. Porque na Bíblia também fala, irmãos, que conselhos que não provém da mesma fé da gente adoece o nosso coração. Adoece o nosso coração. Aqui, ó, em Coríntios 15:33, fala assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá vendo, irmãos? As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a gente tem que estar firme mesmo, irmãos. E é aqui que a gente escuta o louvor que anima o nosso coração, é aqui que a gente escuta uma palavra. Então, se está desanimado, vem que quando chega aqui a gente anima, irmãos. Anima o
Jesus, irmãos. Então, se você tiver alguém que estiver com o coração entristecido, alegre o seu coração, porque é só a presença do Senhor que a gente vai conseguir a nossa vitória, irmãos, porque não tem outro que possa fazer para a gente o que o Senhor faz. Eu falo por conhecimento de causa, né, irmãos? Há coisas na vida que é para o homem, há coisas na vida que é para Deus. Então, quem está perto de Deus é como aquela passagem lá daquela mulher, né, das migalhas, que o Senhor fala para ela que Ele vai atender primeiro aqueles que estão ali perto dele, e aí depois serão os que estão mais afastados, né, irmãos? Aquela migalha que ela vai e fala: não, mas se cair uma migalha lá e o cachorrinho pegar, aí, irmãos, diante da fé dela, o Senhor foi atender o desejo do coração dela. Por isso que, irmãos, são vários motivos, né, que a gente deve ficar ali próximos do Senhor, porque o coração da gente se enche. É uma alegria diferente, irmãos, quando a gente está na presença do Senhor. Eu posso ficar falando aqui, irmãos, até amanhã do amor do Senhor por nós, né? Que vale a pena servir ao nosso Deus. E por mais que a gente passe por dificuldade, irmãos, não adianta sair da presença do Senhor. E se está ruim na presença do Senhor, que nos ama, que é um Pai zeloso, imagina fora, irmãos. Porque o mundo, ele anda na contramão das coisas de Deus. Né? Ele anda na contramão das coisas de Deus. Ele quer colocar o anormal como normal e o normal como anormal, né, irmãos? E isso que é que causa? Causa o enfraquecimento, adoece o nosso coração. E como eu disse, o coração doente acaba saindo da presença do Senhor, né? Que nós possamos, né, manter o nosso coração ali quentinho, como o coração de Davi, que fala que o coração de Davi é o segundo coração de Deus. Que a gente possa pedir, né, como diz aquele hino, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, né, irmãos? Que a gente venha a obedecer, né, a palavra do Senhor e permanecer firme nos pés do Senhor, irmãos. E eu agradeço a oportunidade e eu devolvo para ele. Irmãos, e para finalizar aqui, eu agradeço, né, a Deus por permitir que eu esteja aqui hoje, porque é com a graça do nosso Senhor que todos os dias nós dormimos e acordamos, né? Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de hoje, ao pastor, né, os dois pastores aqui, glória a Deus pelo convite. Agradeço também a igreja por ter nos abraçado quando a gente chegou aqui. Não é tanto tempo de casa, né, igual a irmã aqui, nós chegamos tem uns 2 meses, quase 2 meses, né? Então, assim, nós fomos abraçados por vocês e eu estou muito feliz de estar nessa casa, muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade, agradeço aos meus pastores, minhas pastoras, são mulheres abençoadas. E agora eu vou passar aqui para o pastor Márcio para ele estar fazendo os avisos finais, né? Hoje, se a campanha, amanhã é o 3º dia e vamos para cima, irmão. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor Jesus, vamos ficar o limite da nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Venha todos para frente, nós vamos orar pela sua vida. Eu peço surpresa, diaconisa, né? Aleluia. Você vai sempre aqui na porta, vem para cá e na posição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que vem nessa campanha, que o Espírito Santo possa te abençoar ricamente, poderosamente. Oh, Espírito Santo, nosso lindo. Aleluia. Guarda o meu coração. Oh, Pai abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Passa por aqui, Jesus.
Basta por mim o Espírito Santo. Ó Deus de poder. Deus